Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus a todos. Amém. Todo mundo feliz com Jesus? Amém. Queremos expressar a Deus a nossa gratidão por estarmos mais uma vez na presença do nosso Deus. Eu creio que todas as vezes que nós vamos falar da palavra, nós não podemos deixar de dizer o quão difícil foi este ano. Mas como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o nosso Deus tem guardado a sua vida e tem guardado a minha vida. Somos gratos ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade. Queremos agradecer ao nosso pastor Osíris, toda a nossa diretoria, pelo privilégio de mais uma vez poder expressar o nosso Deus através da palavra. Quero convidá-los ao livro de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17 e 18. Já ouvimos muitas coisas a respeito da celebração do Natal. Não vamos falar sobre este assunto, não é? Porque já foi muito bem falado desde o início, através de todos os louvores que aqui foram trazidos, remete esse momento, mas nós louvamos a Deus a Cristo não por seu nascimento, mas pela sua morte e ressurreição. É pela ressurreição que estamos aqui, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem encontrou Tiago capítulo 5, 17 diz amém. Porque também Elias era homem sujeito a paixões semelhantes às nossas, e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra fez brotar o fruto. Você pode dizer amém comigo? Amém. Meus queridos, falar desse profeta é bem interessante, porque Elias era um profeta ousado e ao mesmo tempo medroso. Elias teve os seus momentos, vamos usar essa expressão humana, de glória, mas Elias também teve o seu momento de desespero. Por tudo que Elias fez, geralmente ele é lembrado por nós, pregadores e grande parte da igreja, sempre por aquele momento de que Elias vai à caverna para esconder-se ou por estar em um momento depressivo, como muitos de nós assim o falamos, mas esquecemos daquele momento dele de glória, momento onde ele fez aquela expressão de fé e de confiança a Deus, diante de uma situação que não era muito fácil. Se nós fôssemos e estamos falando sobre esse profeta, vamos estar exatamente falando sobre a provisão de Deus em meio à adversidade. Nós estamos, como já disse no começo, chegando ao final de um ano que não foi muito fácil. Eu acredito que muitos querem, se possível, deletar da agenda o ano de 2020, mas não foi só um ano de derrotas, também foi um ano de muitas vitórias. Foi um ano onde o Senhor Deus cuidou da sua igreja de uma forma muito especial. Foi um ano onde nós vemos a mão poderosa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, e nós passamos agora a entender de que esse Deus não dorme, que Ele está no controle e no cuidado das nossas vidas, e vai expressar agora a sua glória derramada em mim e em você, através do Espírito Santo, pois nós demonstramos agora a nossa confiança nos feitos de Deus, pois Ele tem algo a fazer na minha e na sua vida. É essa a provisão. O profeta Elias, que ele o meu Deus é Jeová, é o significado do seu nome, ele é demonstrado por esse texto de Tiago, que nós acabamos de ler, Tiago 5,17, como modelo.
o modelo que fez com que alguém na hora da adversidade pudesse agora compreender que aquelas dificuldades, circunstâncias e aflições e perseguições que eles estavam vivendo, deveria agora expressar nele o ato de confiança que ele deveria ter por aquela situação difícil, porque muitas vezes, irmãos, quando nós passamos luta, nós somos muito tendenciosos a nos amarrar naquela dificuldade, naquela luta, e achar que nós estamos nos acabando ali, e que Deus não está olhando para as nossas vidas, mas não importa o tamanho da luta, o tamanho da dificuldade, o importante é saber que mesmo em meio às perseguições, eu preciso aprender a confiar em Deus, porque quando eu confio no Senhor, Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, e quando eu entendo que esse Deus está no controle da minha vida, eu vou diante de sua face e entendo que sou capaz de buscá-lo, mesmo na minha fraqueza, porque ele diz ao fraco que eu sou forte, diz ao fraco que eu sou forte. Por isso que a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Porque quando Deus quer e vai fazer algo na minha e na tua vida, não há quem impeça, porque Deus é fiel para fazer muito mais daquilo que você pede ou que você pensa, em nome do Senhor Jesus. E esse texto, irmãos, que nós lemos, quando nós vamos falar desta provisão de Deus em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à angústia, nós precisamos tirar, pelo menos aqui, 2 lições preciosas para nós. E eu quero então abordar com os irmãos e trabalhar 2 lições preciosas que nós passaremos a tirar desse texto. Primeiramente, em uma situação de crise, escute isso, em uma situação de crise, Elias agiu e nos deixa o exemplo de como manter-se de pé, mesmo sabendo que Acabe e Jezabel estavam por perto. O Acabe e a Jezabel, ele vai expressar bem aquele momento de dificuldade que nós passamos. É muito fácil, irmãos, quando está tudo bem, mas quando nós vemos a luta, às vezes nos falta a fé. Nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade muito difícil, onde estamos envoltos de uma pandemia, e de repente quando nós abrimos a nossa TV, os jornais, vemos especialistas, e cada um deles tem uma posição diferente, e nós então começamos a entrar em pavor, não sabemos em quem confiar. Aí alguém diz, surgiu uma vacina, esse causa medo, o outro causa, e a gente fica em quem confiar. Nesse momento, nós que somos servos de Deus, precisamos aprender a confiar no Senhor, porque a igreja sempre foi cuidada pelo Senhor, sempre Ele cuidou da sua igreja, e vai continuar cuidando até o dia de hoje. E se for um momento de luta, então Ele vem buscar a sua igreja, como falou o nosso pastor, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, o Senhor tomará a sua igreja para a sua glória, e eu e você somos esta igreja. Então nós não devemos nos apavorar diante de tudo que está ao nosso lado, entender, como ele fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Orou, caiu fogo do céu, foi ousado, mas em um momento enfrenta os 850 profetas, mas chega um momento em que ele precisa fugir por conta de Acabe e Jezabel. Essa fuga que nós muitas vezes temos de algumas situações demonstra aquele momento de fragilidade humana que nós temos diante das situações. Mas quando eu e você colocamos o nosso joelhinho no chão, colocamos o nosso joelhinho diante do nosso Senhor, aí nós entendemos a expressão de Paulo, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momento na minha e na sua vida em que a força falta, nós não sabemos o que dizer, mas sentimos agora a presença desse Deus extraordinário e maravilhoso, nos abraçando e dizendo, não temas, porque eu sou contigo, eu não vou desamparar, porque eu sou o teu Deus. É esse Deus cuidando da minha e da sua vida. Confiança. O termo crise, de acordo com uma palavra chinesa, é demonstrado pelo simbolismo com o fim de indicar o vocábulo dificuldade. Exatamente o que ele estava passando, era o que Elias passava, estava passando dificuldade. Quem nunca passou dificuldade aqui? Quem nunca passou uma luta?
Quantas lutas e adversidades você já passou e eu já passei, e que naquele momento nós paramos e falamos, é o fim, se acabou-se. Mas quando chega amanhã, o ontem é lembrança. Quando chega amanhã, o ontem é vitória. Aí eu lembro, meu Deus, ontem eu estava nessa situação, mas olha onde eu estou. Assim como Elias foi levado à caverna por conta de Jezabel, e ele saiu de lá triunfante, glorificando e exaltando ao Senhor nosso Deus. Eu quero dizer para ti nesta noite, que essa luta e adversidade não vai jogar você à cova, mas Deus está no controle da tua vida. Ele sabe como agir, como operar em mim e em você. Nosso problema é essa falta de confiança. Acabe foi um dos piores reis que Israel já teve. Agora, Elias foi e profetizou sobre ele. Essa era a questão de Elias. Porque diz lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1, na parte B, vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo, olha só, segundo a minha palavra. Aqui é que está, para poder quebrar a crista de Acabe. Elias é usado na palavra ousada, direcionada por Deus. O homem, quando ele tem a palavra, ele não recua. O homem, quando ele tem a palavra, ele não baixa a sua cabeça, porque ele tem convicção de quem está falando com ele, de quem está dando a ordem. Ele tem convicção do Espírito do Senhor que opera na sua vida. Então ele vai e diz, porque ele tem a palavra. Apesar de Acabe ter o poder bélico, o seu destino, o seu futuro e a nação dependia de uma palavra. De quem? 17:1 de 1 Reis. Segundo a minha palavra. Ele tinha toda a situação, mas só haveria restauração sobre a nação quando o profeta chegasse e dissesse, segundo a minha palavra. Eu quero dizer para o meu irmão e quero dizer para a minha irmã que você tem a palavra profética sobre a tua vida. Muitas vezes estamos passando situação difícil, mas meu Deus, esta luta não tem fim, eu não aguento mais, o que vai ser? Você tem a palavra, em nome de Jesus, isso vai passar, em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação maligna, em nome de Jesus Cristo, eu coloco por terra. Você tem a palavra do Senhor em teu favor, então abre a tua boca e usa a palavra para declarar em nome de Jesus, que eu e você somos mais do que vencedores. Eu e você somos definidos pelo que falamos e pensamos. Se você só define vitórias, então você não tem, se você só define fracasso, então você não tem a vitória, porque você não tem a palavra. Não é a questão do triunfalismo, mas eu preciso entender de que eu tenho o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, sabiamente, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, capítulo 3 e 16, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas no versículo de número 17 ele completa, e aquele que destruiu o templo do Espírito, eu também o destruirei. Ele está dizendo, você tem a palavra, e é a palavra que você tem, que vai mudar toda a história. Olhe para aquilo que está ao seu redor, e profetize bênção para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. O homem que tem a ousadia e a confiança na palavra, ele é sujeito como foi Elias, mas ele sabe o que Deus vai fazer, mesmo diante do deserto. Se você parar para refletir um pouquinho, quando o Abraão e o Jó estavam e havia conflito no meio dos seus pastores, foi a palavra que mudou a história, foi a palavra que mudou a situação. Chegou Abraão para Ló e disse, não é bom que haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, mas vem aqui, se você escolher a esquerda, eu irei à direita, se você escolher a direita, eu irei à esquerda. Mas o homem interesseiro olhou as campinas e disse, aqui, eu vou para cá. E o Abraão ficou com a parte ruim da história. Mas Abraão, ele viu no deserto as campinas, ele viu na dificuldade a vitória, ele viu na porta fechada a porta aberta. Então como é que você vê e como é que você pensa? Como é que você está olhando as situações? Se você olha e você só profetiza fracasso, então vai ser fracasso, mas profetize vitória em o nome de Jesus, porque o Senhor está no controle, no comando da tua vida.
e da minha. Apesar de Acabe, como eu disse, ter o poder bélico, Elias tinha a palavra. Amém? Olha para o irmão, por favor, que está do teu lado, diga: você tem a palavra. Diga: você tem a palavra, irmão. Pastores, vocês têm a palavra, nós temos a palavra nas mãos. Se nós chegarmos na nossa igreja e disser para essa igreja não vai para frente, essa igreja não vai prosperar, é a sua palavra. Mas se você disser, vai dar certo, Jesus vai abrir a porta, minha irmã pode crer, o milagre vai chegar. Eu estou enfermo, Jesus vai curar. O fulano tal está na UTI, Jesus vai tirar de lá em nome do Senhor. Você tem a palavra. O problema gerado pela seca foi ocasionado pelo pecado e pela idolatria, tanto de Acabe e Jezabel, como também de toda a nação. Mas veja aqui, irmãos, essa situação de crise traria agora o desgaste do reino de Acabe e a oportunidade que Deus tinha para restaurar. É na crise que você e eu estamos passando que Deus vê a oportunidade para mudar a tua história. É nesse momento de dificuldade que Deus vê a oportunidade para mudar este quadro. Nós não vamos ficar olhando para o lado e reclamando, olhando para o lado, meu Deus, o que é que vai acontecer? Jesus, estou esperando um milagre, Jesus, eu sei que não está fácil, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque todas as vezes, irmãos, que nós passamos a nos alimentar das dificuldades, nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos. Deus disse para Elias que a sua provisão viria de uma ação miraculosa. Elias precisou entender isso, e ele vai agora para Acabe. Segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio, meu irmão, nem conte, pode começar a encher as vasilhas, arranjar um bocado de tambor, que vai faltar água, vai acabar a água, meu irmão. Então fique aí na sua, espere aí, porque quando a minha palavra vier, aí o milagre vai chegar. Aí eu ouso dizer que está chegando o profeta Elias para dar a palavra de restauração e renovo no meio da tua casa, no meio da tua família. Está chegando o profeta Elias para ser usado e dizer assim: assim diz o Senhor, porque é assim que o nosso Deus vai fazer. Quando Deus chama Elias, ele diz: vem cá, Elias. Veja, se você vê a sua Bíblia em 1 Reis 17:3, ele diz assim: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quando ele manda ele se retirar, Deus estava dizendo: agora tu vai ser sustentado pelos corvos. É exatamente, irmãos, o que nós não entendemos. Porque quando Deus precisa fazer algo nas nossas vidas, Ele usa algo para nos confundir. A nossa grande questão como homens e mulheres de Deus é que nós queremos projetar a forma que Deus deve ou não fazer. Como Deus deve fazer, não cabe a mim dizê-lo, mas cabe ao Senhor, porque Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele sonda a tua alma, Ele sabe a tua fortaleza, mas Ele sabe também a tua fraqueza. Ele sabe quem você é muito bem, sabe quem eu sou muito bem. Ele conhece a nossa vida e muitas vezes Ele nos leva ao deserto, mas manda corvo para sustentar. É isso que muitos não entendem. E ele foi, versículo 5 do capítulo de 17 de 1 Reis, e foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aí o versículo 7, e sucedeu o quê? Passando dias o ribeiro secou, porque não havia chuva na terra, o rio secou, mas Elias continuou confiando plenamente na ação de Deus. Olha só, Deus manda ir para o ribeiro, e quando chega lá, o ribeiro seca, e talvez se fosse um cara assim meio incrédulo: Senhor, tu não mandou eu vir para cá, se o Senhor mandou eu vir, por que secou a água? Aí Deus está dizendo: tenha calma, porque o melhor ainda está por vir, tenha calma, que eu estou preparando algo diferente. Mas ninguém, irmão, chega ao momento de triunfo sem passar primeiramente pelo momento de vitória. Ninguém levanta o troféu de campeão se muitas vezes não beijar a lona. Só vitória sem derrota não tem graça, irmãos.
Eu lembro, na época que eu participava de campeonato de artes marciais e que eu ia, que a minha academia era chamada diante dos árbitros para lutar e o meu oponente não ia e eu ganhava por WO, eu saía zangado porque foi uma vitória sem graça. Aí o camarada chegava, levantava a mão, me dava vitória e eu saía, para mim não teve graça, porque muitas vezes quando eu e você passamos por um momento de derrota, mas nós chegamos e levantamos o troféu da vitória, aí eu digo: Deus, obrigado, porque o Senhor estava comigo na hora da derrota, mas o Senhor também está comigo na hora da vitória. Deus não te abandona em nenhum momento da tua vida. Chega um momento em que Deus silencia, mas o silêncio de Deus não significa o abandono dele com você. O silêncio de Deus significa a atenção dele com a tua vida e a minha. A segunda lição que nós queremos tirar daqui, escute bem: a viúva entra como provisão em meio à crise, pois Deus nos surpreende agindo e operando e mandando recursos de onde jamais imaginamos. A obediência gera em nossas vidas suprimento para aqueles que aprendem a ouvir a voz do Senhor. Assim diz, vou repetir: a viúva entrou como provisão em meio à crise, pois Deus nos surpreende agindo e operando e mandando recursos de onde nós jamais imaginamos. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. E eu ouso dizer, pelo Espírito de Deus, de que o Senhor te surpreenderá. Eu ouso dizer, com a palavra profética, que o Senhor te surpreenderá. O Senhor mandará recursos de onde você menos imagina. A porta que você pensa que não vai dar certo, é aquela que Ele vai abrir. Aquele que você pensa que não será usado para ti, é exatamente esse que Deus vai usar. Sabe por quê? Porque Deus faz algo contrário daquilo que eu penso, porque a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Você espera algo, mas Deus faz diferente. Deus surpreende agora. Na hora da dificuldade, o ribeiro seca. Escute bem, olha aqui, na hora da dificuldade, o ribeiro seca, o corvo desaparece, mas a viúva chega. Falam glória a Deus por isso. O ribeiro seca, o corvo desaparece, mas a viúva chega. É Deus dizendo: eu estou cuidando. Os versículos 8 e 9 do capítulo de 1 Reis 17 dizem: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Imagine agora, irmãos, o Elias ser sustentado por uma mulher viúva. Alguém que para Israel poderia ser colocado como desprezo, de lado, é exatamente aquela que Deus vai usar. Diz: vai lá, tem uma viúva para te sustentar. Era exatamente um momento crucial para Elias. Todos os recursos haviam acabado. Ele agora dependia unicamente da sua fé e obediência. Imagine, irmãos, ele ter que sair agora. Diz: vai lá para uma viúva, que ela vai cuidar de ti. Então ele tinha que ser obediente, tinha que ter fé. E quando ele chega lá, que ele vai, com aquele momento com a viúva, ele vai ser surpreendido. Porque ele pede o bolo, ela não tem o bolo, que ela só tem para ela e para o filho. Para ela e para a sua casa, ela só tinha aquele mantimento. Mas Deus pega o pouco que você tem e multiplica. Amém? Ele pega o pouco que você tem e multiplica. Então a situação daquela mulher era comer e morrer. Veja os versículos 10 e 11. Ele coloca-se diante da viúva. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão da tua mão. Ele tinha sede e ele tinha fome. Ele precisava que aquela sua fome fosse saciada.
A viúva estava em uma situação ruim, mas mesmo naquela situação, ela não foi desobediente à voz do profeta. O grande problema nosso é que nós queremos sair da dificuldade, nós queremos sairmos da crise, mas somos desobedientes a respeito daquilo que o Senhor Deus nos manda fazer. Muitas vezes somos desonestos com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, somos infiéis com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque quando nós olhando para o lado, fazemos igual a viúva: eu só tenho isso aqui para sustentar a minha casa, mas mediante a tua palavra eu irei. Aí eu me lembro de Pedro, quando ele estava no barco na hora da pescaria, e que o Senhor diz: ó, joga a rede à direita, mas ele já havia jogado, mas ele vai: pela tua palavra, meu amado irmão, minha amada irmã, quando eu obedeço a palavra do Senhor, quando eu obedeço a voz do nosso Deus, alguma coisa acontece. Só quem recebe milagre é homem e mulher obediente. Crente desobediente não recebe nada, porque ele está sempre no caminho da desobediência. Mas o homem e mulher obediente, ele é coberto das bênçãos do Senhor, porque quando você obedece, você vai, mesmo que não saiba o caminho. Lembra do Abraão? Deus disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Como é que o camarada deixa a sua família, deixa 75 anos de raiz e vai para um lugar que ele não sabia nem onde era. Há um Deus que ele não tinha intimidade com ele ainda plenamente, mas ele foi. E depois que ele faz isso, o escritor aos Romanos vai dizer que nós fomos justificados pela fé, pela obediência de Abraão. Porque a obediência, irmãos, ela muda muita coisa na minha e na sua vida. O grande problema é que nós só queremos obedecer quando a palavra que nos faz obedecer nos gera benefício. Muitas vezes nós somos levados a um ato de obediência ali, e aquilo aparentemente nos causa prejuízo, mas é um prejuízo diante dos olhos do incrédulo. Mas diante dos olhos do homem que tem fé, ele diz: eu vou, porque eu vou plantar, e o Deus que eu sirvo vai fazer nascer, e o Deus que eu sirvo vai fazer a história ser diferente, e o Deus que eu sirvo vai virar este quadro. E aí você terá motivo para glorificar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel a você todos os dias. Mas tem que ser pela palavra de obediência. Então essa mulher, ela obedeceu, porém ele disse: vive o Senhor teu Deus. 1 Reis 17:12, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanha 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Friamente, essa mulher, ela faz uma análise da situação, mas ela, entre alimentar o filho e entre alimentar a sua vida, ela escolheu obedecer. Entre lucrar, escolha obedecer. Se só tem aquele momento, só tenho esse, escolha obedecer. Porque o Senhor Deus nos leva a esse momento de obediência, porque a minha e a tua vitória, ela está por trás da obediência. Aí o homem é desobediente, aí diz: tudo bem, eu estava preparando algo para a tua vida, mas você desobedeceu, perdeu a bênção. Não desobedeça, senão você vai perder a bênção. Então, qual é a reação? Elias disse, os versículos 13 e 14 do capítulo 17 de 1 Reis, Elias disse: não temas. Olha só a palavra dele. Como ele disse para Acabe, segundo a minha palavra, ele vai dizer: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, trazendo para fora, depois farás para ti, para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Interessante, quando o Elias vai falar, ele fala em Deus, mas ele dá uma identidade a Deus. Por que que ele vai dar uma identidade a Deus? Porque ele estava falando agora de um Deus de providência.
Quando nós paramos para estudar os nomes de Deus, nós vamos entender que todo o relato do Antigo Testamento, vez ou outra, o nome de Deus é colocado diante de algumas situações, e nesse momento, o nome de Deus é providência. Então Elias entendeu, é o Deus de providência, mulher, que está falando contigo. Então vai lá e obedece. Aí ele vai e dá a palavra profética. Ele deu uma identidade a Deus. Depois que ele dá uma identidade, ele lança a palavra profética. E qual é a palavra profética? A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Deus disse para aquela mulher: a farinha não se acaba, o azeite não se acaba, mas eu quero dizer para ti, mulher, tem um tempo determinado, até o tempo que a minha palavra vier sobre Acabe, e eu novamente estender as mãos aos céus, e a chuva vier. Aí nesse dia a farinha acaba, o azeite acaba, mas a providência do alto chegará mais uma vez. Então não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, porque o Senhor Deus vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Seja obediente à palavra do Senhor nosso Deus, e Ele vai mudar a tua história. É o ato de obediência, meus irmãos. Mas eu digo mais uma vez, é difícil obedecer. Porque a obediência, repito, ela só nos é boa quando ela nos dá lucro. Quando eu vejo que eu vou tirar resultado daquilo. Mas muitas vezes, nós somos levados a fazer e perder. Quantas vezes eu já não vi alguém testemunhar e dizer que chegou um irmão naquele momento, ele pediu uma ajuda, e ele só tinha um trocadinho no bolso, e ele disse: não tenho. Mas Deus dá uma cutucada no coração dele com o Espírito Santo e diz: tu tens sim, mentiroso. Enfia a mão no bolso e dá o que tu tem. E ele enfia a mão no bolso, segurando aquela nota como quem não quer soltar. O irmão pega de um lado, ele pega do outro e puxando, mas quando ele obedece, ele solta, o Senhor dá a ele muito mais, e muito mais, e muito mais, e muito mais, porque o Senhor Deus é quem conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele que conhece a tua necessidade, a minha necessidade. Ele sabe da tua vida e sabe da minha vida. Ele sabe o que você precisa e Ele sabe o que eu preciso. Então sejamos obediente à voz do Senhor, e o Senhor cuidará de ti. Então Elias era homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e não choveu, e orou e choveu. Deus, irmãos, ele atendeu aos pedidos de Elias, bem como também atenderá os meus e os teus pedidos, se houver obediência. Quando há obediência, irmãos, então há milagre. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, escute bem, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. E que poder é esse? Diga comigo: obediência. É obediência, irmãos. Esse é o maior poder que eu e você temos. Quando eu e você aprendemos a andar em obediência, os milagres chegam. Em toda a minha vida de obreiro na casa do Senhor, sempre eu aprendi a obedecer, muitas vezes não gostando de obedecer, mas aprendi a obedecer, indo mesmo não querendo, mas aprendi a obedecer, e nunca deixei de ser abençoado por obedecer, porque quando Deus dá uma ordem a um dos seus servos, se não for para ser, será. Por quê? Porque você foi sobre obediência, e quando você anda sobre obediência, as mãos do Senhor nosso Deus estão sobre você. Sabe por quê, irmãos? Porque a obediência abre porta, a obediência manda milagre, porque a obediência, ora, se eu guardar os mandamentos, é o que a palavra diz, se você guardar os mandamentos, então as mãos do Senhor estarão sobre você, é obedecer a palavra. Quando Deus chama Abraão para um grande projeto, mas quando Deus faz um pacto com Abraão, lá em Gênesis capítulo número 15, uma das palavras de ordem de Deus para Abraão é que ele fosse obediente à palavra. Seja obediente e o teu milagre vai chegar em nome de Jesus. Que o nosso Deus
possa lhe abençoar e falar mais e mais ao seu coração. Não devemos perder a nossa fé em meio à crise e em meio à dificuldade, mas sempre saiba que Deus nunca desampara os servos fiéis.